O que é a DIT? A DIT, Divisão Internacional do Trabalho, é a distribuição da população econômica e industrial internacional. Considerando que é impossível que um único país seja potencialmente produtor de todas as mercadorias, cada país desempenha um papel específico, possui uma especialização que o torna mais ou menos dependente economicamente no cenário. Cada território possui uma forma específica de produção e desenvolvimento, criando divisões e hierarquia entre os diferentes países. A relação entre países mais e menos industrializados é uma parte essencial da DIT, porque os países menos desenvolvidos apresentam benefícios aos mais desenvolvidos, como mão de obra barata, impostos reduzidos, etc. Evoluindo juntamente com o capitalismo, a DIT é uma estratégia usada para aumentar os lucros, uma vez que ocorre a redução do custo do produto final. Existem vários autores que apresentam críticas em relação à DIT, afirmando que essa divisão é responsável por criar desigualdades entre países. Os países que estão em ascensão econômica frequentemente compram tecnologias a preços muito elevados, e os seus produtos finais não atingem preços adequados, o que reprime o seu desenvolvimento e, consequentemente, beneficia países economicamente mais fortes. A globalização é um processo de ausência ou diminuição de barreiras econômicas e migratórias entre os países. Está caracterizado pelo aprofundamento das relações econômicas, sociais, culturais e políticas entre os povos do mundo. Uma característica econômica da globalização é a união do mercado mundial através de blocos econômicos e desaparição das fronteiras comerciais entre os seus membros. Uma característica política são os fóruns e organismos internacionais se formando no palco privilegiado das divisões políticas e econômicas. E uma característica de comunicação é que a televisão e o telefone já cumprem esse objetivo, mas com o advento da internet, dos celulares inteligentes, esse papel foi principalmente ampliado. A primeira divisão internacional do trabalho ocorreu durante o final do século XV e ao longo do século XVI, no período de expansão marítima europeia. Nesse período, devido ao pacto colonial, as colônias tinham uma relação única e exclusiva com suas metrópoles, fornecendo a elas seus recursos naturais, os metais preciosos e as matérias-primas, e recebendo delas os seus produtos manufaturados. A segunda divisão internacional do trabalho é conhecida como DIT clássica. Aqui, o mapa foi desenhado a partir do processo de descolonização africana e asiática durante a primeira e a segunda Revolução Industrial. Novas nações surgiram e foi preciso incluí-las na Organização Mundial do Trabalho. As colônias e países subdesenvolvidos passaram a fornecer produtos agrícolas, minerais e especiarias. Esse período foi marcado pelo endividamento dessas nações, devido ao alto número de empréstimos. Com o surgimento do capitalismo e a efetivação de um processo de globalização, a divisão internacional do trabalho foi reordenada, porém manteve a dominância dos países desenvolvidos sobre os demais. Da segunda metade do século XX em diante, também os países tidos como subdesenvolvidos começaram a se industrializar tardiamente. Mesmo com esses países se industrializando, quem detém as principais formas de tecnologia e investe mais assiduamente são os países que antes eram colonizadores, enquanto as ex-colônias continuam produzindo e exportando matéria-prima e produtos de baixo valor. Na divisão internacional do trabalho, nós temos os países centrais, semiperiféricos e periféricos. Os centrais são aqueles países que fabricam e exportam produtos de alta tecnologia, como, por exemplo, os Estados Unidos, alguns países da Europa Ocidental, Japão e Canadá. São aqueles países que participam ativamente do mercado internacional. Os semiperiféricos fabricam e exportam principalmente produtos industriais de baixa e média tecnologia, mas também exportam produtos agrícolas, matérias-primas e vegetais. Exemplo, México, Brasil e Argentina. Os periféricos são aqueles que não têm quase nenhuma participação no mercado mundial. Eles fornecem praticamente, principalmente, produtos primários, como, por exemplo, alguns países asiáticos, latinos e principalmente africanos. O principal efeito colateral da DIT, Divisão Internacional do Trabalho, é que países emergentes ou em desenvolvimento compram tecnologias com preços mais altos, enquanto os países que mais influenciam na DIT, como os Estados Unidos, China e Japão, compram tecnologias por preços mais baixos, fazendo com que a riqueza se concentre na mão das elites dos países desenvolvidos.